A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Naquele tempo, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, lembremos-nos que no Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 9 até o capítulo 19, Jesus está caminhando para Jerusalém. E nesse caminhar, ele entra nas casas, né, se hospeda, como a gente viu em Betânia, na casa de Marta e Maria. Ele conversa com as pessoas, ele chama, ele ensina, ele junta multidões, ele cura pessoas enfermas, mas também ele se retira para rezar. Jesus mostra que a vida é uma oração, mas também há necessidade de um recolhimento. Ele sai às madrugadas, sobe o monte, vai a um lugar de vigília, fica sozinho, né, com Deus. Ele mostra assim como devemos nós, como criaturas, nos relacionar com o nosso Criador, que é Deus, que é o nosso Pai. Então, ele ensina que a oração é o ato mais sublime que nós temos para nos relacionarmos com Deus. Jesus rezou muitas vezes. O Evangelho não diz para nós o conteúdo da oração, mas apresenta Jesus se retirando para rezar, não é? Buscando na oração a força para ele atender aos necessitados e perseverar, não é? Na obediência à vontade de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus. Ele ensina: venha a nós o vosso reino. Ele quer implantar aqui na terra a presença de Deus, que é o reino de Deus, a sua vontade, né? A sua lei, seus mandamentos, os seus propósitos, a sua vivência fraterna. Diante disso, os apóstolos, observando, vendo que Jesus é um homem de oração e também dá um testemunho, né, para eles começam a pedir a Jesus para aprender também a rezar como Jesus, né? É como o Padre Zezinho canta, né, naquela sua música, rezar como Jesus rezou. Então, eles falam e Jesus ensina-nos a rezar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Jesus ensinou, então, a oração, a fórmula simples, né? Um jeito de rezar, né? Um jeito de orar. Devemos falar com Deus como quem fala com o Pai, com um amigo, com muita confiança, né? Vamos fazer da oração aquelas 4 dimensões, né? Louvor, adoração, louvor e adoração é uma dimensão. A petição é outra dimensão, agradecimento é outra, e reparação, reconhecer os pecados, né? Portanto, a oração é completa, essa que Jesus nos ensinou. O Evangelho só fala dessa oração que Jesus ensinou, Pai Nosso. E só quem escreve sobre essa oração é São Mateus e São Lucas. São Lucas foi o que nós ouvimos agora.
apresenta 5 pedidos: 2 para Deus e 3 para o próximo. E São Mateus apresenta 7 pedidos. O número 7 em São Mateus é muito comum, porque o significado é lembrar a totalidade do que nós necessitamos, ou do que nós precisamos de avançar, não é? De ir, de anunciar. E no Evangelho de São Mateus, o Pai Nosso tem 3 petições para Deus e 4 para o próximo. Mas vamos ficar aqui com o Evangelho de São Lucas, que foi o que a gente leu hoje, esses 5 pedidos, né? O primeiro é chamar Deus de Pai, né? E pedir que Ele seja santificado. Isso, assim como Padre Zezinho tem uma palestra que ele faz sobre os 10 mandamentos e o Pai Nosso. Ele diz que é uma ligação, uma correspondência muito perfeita. E justamente aqui logo no início é Deus em primeiro lugar, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e não tomar o nome de Deus em vão, que o nome de Deus seja santificado. Então já logo no começo a gente já vê essa ligação do Pai Nosso com os 10 mandamentos, né? E justamente os 10 mandamentos, 3 mandamentos são para Deus e 7, aliás, e 7 são para o próximo. O Pai Nosso, conforme a gente viu, tem os pedidos diretamente para Deus e os outros para o nosso próximo, nosso irmão. E aqui, em segundo lugar, né, no Evangelho de São Lucas, depois que pedimos Deus seja louvado, adorado, etc. Agora em segundo lugar pedimos o pão de cada dia, o pão suficiente para viver, né? Não podemos esbanjar. Está havendo muito desperdício hoje em dia de alimentos. Até está havendo uma retomada, né? Surgem movimentos para, diante de tanta pessoas passando fome no Brasil, estão agora também numa mobilização para ver que não haja desperdício de alimentos no Brasil. Depois pedimos que perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, e que damos essa garantia na medida que nós também sabemos perdoar quem nos ofendem, e que não nos deixe cair em tentação, né? E que o Senhor nos livre do mal. Então, que nos conduza para um caminho de fraternidade, de justiça, e que muitas vezes nós somos tentados pela sociedade a praticar e adotar práticas injustas, né? E isso Deus não quer. Por isso que a oração feita com sinceridade, ela alcança o coração de Deus e nos aproxima da eternidade. É isso que nós desejamos. Agora rezemos o Pai Nosso. Eu vou rezar bem devagarinho para que vocês vejam a letra do Pai Nosso que nós rezamos atualmente na liturgia da igreja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Uma boa tarde para todos. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.